Esta mensagem o Senhor já me deu alguns anos atrás, já ministrei ela algumas vezes, mas eu creio que hoje é algo diferente, muito especial, e eu vou falar dentro daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Eu sei que tem a ver com quem vai nos assistir também, porque não se limita a essas paredes, amém? Quando eu vim para Cajamar pela primeira vez, quando eu me apresentei como uma voz. Então nós somos uma voz para este mundo, somos uma voz para essa cidade, somos uma voz para as nações, e todos vocês é uma voz, em nome de Jesus, que o Senhor chamou para proclamar em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo de número 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Talvez alguém está passando por isso. Talvez alguém está precisando trilhar por alguns caminhos difíceis, mas confia, o Senhor estará contigo. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor, nós te adoramos. Curve sua cabeça por um instante. Nós te glorificamos, Senhor. Eu peço que o Senhor unge este lugar. Unge, Senhor, a nossa palavra. Unge, Senhor, os corações para receber a tua palavra. Seca este lugar, Senhor, nos envolve e nos faz entender, Pai, a tua mensagem. Aumenta a nossa fé, fortalece-nos, Senhor, em graça. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Renova as nossas forças. Repreende o maligno que se levanta contra a tua palavra. Tapuma este lugar com teu sangue e nos faz invisíveis aos olhos do adversário e nos conecta ao teu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, pode se assentar. Eu escuto uma voz em meio à tempestade. Esse é o tema. Amém? Repete comigo. Eu escuto uma voz em meio à tempestade.
Aleluia. Sabe, Jesus despediu eles. Eles não quiseram ir sozinhos. Jesus despediu. Era importante, depois de fazer alguns milagres, eles não podiam ficar no meio da multidão. Este era o propósito. Porque a multidão iria corromper o entendimento deles concernente ao que Cristo veio fazer na terra. Então era necessário que Jesus despedisse eles o mais rápido possível, porque em revelação, João vai dizer que Jesus entendia o que eles razoavam no coração. A multidão queria levantar Jesus como rei e senhor dos senhores, como rei dos reis, mas fora de tempo e de contexto, porque o que o povo não queria é passar fome. O povo queria um rei que multiplicava pães e peixe a hora que eles tivessem fome. Mas este não é o propósito de Jesus. Jesus não veio só para os que têm fome de pão e de sede de água, mas para aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, diz a palavra do Senhor. Mas também aqueles que têm fome e sede de conhecê-lo mais ainda. Quanto mais você deseja, mais você busca, mais ele se apresenta para você. Com Deus tem a via de duas mãos. Fala comigo, via de duas mãos. Você vai e ele também vem. Entende isso? Então você dá um passo em direção ao propósito e ele vem com a proteção e a provisão. Porque aquele que caminha dentro do propósito do Senhor está seguro, ainda que seja tormentas, ventos e tempestades, mas se você caminha dentro do propósito dele tem proteção, livramento, tem a bênção, tem tudo o que precisamos, os recursos tem também, entende? Quando nós viemos começar lá no início, fazer a obra do Senhor na cidade, nós não tínhamos recurso, mas como o propósito era dele, ele proveu o recurso, ele proveu as condições, ele proveu, até o povo é ele que provê, porque a Bíblia diz que as ovelhas são dele, ele leva para onde quer e traz, ele movimenta, as ovelhas é do Senhor. Interessante é que ele despede, eles vão, eles debaixo de uma obediência vão. Jesus sobe para orar à parte. Olha, Jesus nos ensinando a orar em secreto, orar à parte, né? Subir ao monte. Jesus nos ensina isso também, subir ao monte para orar à parte. Jesus nos ensina. Pastor, orar no monte é pecado? Mas Jesus não fazia isso. Então vai, busca mais, intensifica mais a sua busca. E diz que eles estavam no meio, veio um vento terrível, um vento forte, e começou a bater no barco. Eles estavam assustados, sim ou não? Imagina no mar, você não está enxergando nada, está escuro ali, mas eles só sentem o vento e a pancada. Às vezes, você está fazendo algo por obediência, e você não entende o porquê, às vezes estamos sofrendo algumas pancadas, algumas tempestades, é isso. Às vezes estamos fazendo algo e não estamos entendendo por que estamos sendo açoitados. Por que que ainda eu vivo isso? Por que? Então muda a pergunta. Então não é por que, mas para que estou vivendo? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e buscam o seu propósito. Então, às vezes você está passando por algumas coisas e não está entendendo, mas se você continuar sem murmurar, crendo que Ele é fiel, haverá livramento. E o propósito é sempre exaltá-lo e glorificar o nome santo do Senhor. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Precisamos resolver isso. Tem pessoas que levantam de manhã, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso não sei o que, eu preciso resolver aquilo, preciso resolver aquilo outro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. É ou não é? Tem pessoas, às vezes eu levanto de manhã, primeira coisa eu já agradeço ao Senhor, já adoro Ele. Oh Senhor, louvado seja o Teu nome. E depois eu passo um tempo sentado na beira da cama, tentando organizar o meu dia. Mas depois de adorá-lo, depois de engrandecê-lo, e ali eu fico, às vezes a Juliana chega, o que foi? Está tudo bem? Não, tá, eu só estou tentando organizar o meu dia, porque tem dia que realmente é tenebroso, mas você passa a organizar ele para ver o que você vai fazer, mas nunca deixa de antes adorá-lo, engrandecê-lo, louvá-lo, porque este é o maior propósito de você levantar de manhã, colocar os teus pés no chão, pôr uma roupa, passar uma água no teu rosto e ir para a rua, é para mostrar a glória de Deus, é para mostrar que ainda em meio às lutas, guerras, em meio a alguns exames que você está precisando fazer, ainda você está adorando o Deus fiel e poderoso e crendo que Ele é fiel para te curar, para abrir porta, para te abençoar, para livrar os teus filhos, para te proteger, mandar recursos, mandar provisões, porque você não para pelas necessidades, você só para quando Ele manda. É aí é que está. Os discípulos estavam no meio, mas eles continuavam lutando. Sim ou não? Então nós precisamos deixar isso bem estabelecido aqui, bem entendido. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. Eu disse aqui no culto passado, se você tiver muito recurso, muito dinheiro e não tiver Deus, você não tem nada. Se você tiver uma boa casa, uma boa moradia e não tiver Deus, você não tem nada. Você pode ter uma casa e pode ter filhos, mas se você não tiver o Senhor lá dentro, você não tem um lar. Entende? Lar não tem a ver com beleza, não tem a ver com mármore Carrara, não tem a ver com mármore Traventino, não. Lar não tem nada a ver com isso. Lar tem a ver com presença de Deus e harmonia e a paz, porque você passa um dia de luta, mas quando você retorna para sua casa, você sabe que ali você encontra refúgio, você encontra consolo, você encontra amizade, você encontra relacionamento bom. Então, primeira coisa, você precisa entender isso. Se você tem Deus, você tem tudo. Mas interessante que, diferente dos outros discípulos, eu fiquei pensando, parece que Pedro estava escutando uma voz dentro dele, porque o único, todos disseram, é um fantasma, porque imagine, água e um homem andando sobre as águas. Não, é um fantasma. Todos gritaram, é um fantasma. E Pedro, eu conheço esse olhar, mas eu acredito que dentro do coração dele palpitava assim, como Jesus tivesse assim, vai Pedro, pergunta quem eu sou, vai Pedro. Fica imaginando, parece que o coração de Pedro estava sentindo uma revelação assim da parte de Deus, como Jesus dizendo, vai Pedro, eu confio em você, vai Pedro, mostra para eles que eu tenho poder para ajudá-los.
Talvez esse Pedro pode mudar o nome hoje aqui. Eu não sei como você chama. Talvez Paulo, Tiago, João, talvez Maria, talvez Aline, talvez, eu não sei. Mas eu fico imaginando que o coração de Pedro talvez estava assim, latente, desejando perguntar, e ele não aguenta, ele diz assim: mestre, és tu? Se és tu, manda-me ter contigo. Quantas pessoas está precisando olhar para você e ver essa coragem que está adormecida aí há muito tempo? A coragem de dizer assim: vai dar tudo certo. Não é um fantasma. Essas ondas não é páreo para ele. Nós vamos atravessar o mar. Eu quero mexer com a tua fé hoje aqui nessa noite. Porque todos aqueles que tiver um coração como o de Pedro nessa hora, vai escutar dizendo: vem, vem. Jesus dizendo para você: vem, experimente o que é andar sobre as águas. Eu hoje, nessa noite, eu quero te desafiar a ter uma vida diferente, uma vida de caminhar sobre tormentas, de caminhar sobre impossíveis, de caminhar sobre o sobrenatural, de caminhar sobre as águas, de acessar o que ainda não foi atingido, ainda o que não foi acessível a você. Como pastor, eu não sei, mas Ele sabe. Vem, vem, Ele está dizendo: vem, vem experimentar o milagre, vem experimentar a glória, vem experimentar o mover do Espírito. Jesus está dizendo: vem, vem, vem. Não duvides, não duvides. Põe a mão no teu coração assim e fala: não duvida, só vem. Sabe, a Bíblia fala que ele teve realmente pouca fé, mas eu não sei que pouca fé é essa, porque é pouca fé, mas andou sobre as águas. Uau, é pouca fé, mas andou sobre as águas. Então, se você tem pouca fé, você também tem capacidade de andar sobre as águas, passar por essa situação que você está passando. Você não precisa de muito, é pouca fé. Fala assim: pouca fé. É tudo que eu preciso para passar por esta missão. Quem acredita nisso? Quando você é um servo de Deus, você não está isento e você não está livre de viver coisas, intempéries, dificuldades, porque Ele afundou, sim ou não? Ele não afundou? Um curso diferente na caminhada com Cristo. Repete comigo: um curso diferente na caminhada com Cristo. O que é um curso diferente na caminhada com Cristo? O Senhor mandou escrever isso. Você acredita ou não? A sua vida está tudo bem, está dando tudo certo. Jesus está com você. Jesus estava há pouco tempo em terra com você, e Ele falou: pega o barco, eu vou encontrar vocês lá do outro lado. Está tudo bem. Você acabou de ver milagres. Os pães se multiplicaram, os peixes se multiplicaram, todo mundo comeu. Está tudo bem. E aí Jesus falou: vai. Um curso diferente na caminhada com Cristo. Percebe que eles estavam em 12, mas só um experimentou um curso diferente. Eles estavam em 12, mas só um, com pequena fé, andou sobre as águas. Quem aqui já andou sobre as águas? Quem aqui já andou sobre o mar? Literal, estou falando literal. Ninguém. Quem já pisou sobre águas assim e foi andando? Ninguém. Entende?
um caminho, um curso diferente no caminho com Cristo. De repente você está debaixo de uma obediência, está debaixo de uma palavra e você está caminhando, mas em um determinado lugar vem a tormenta e um levante contra a sua vida. E aí você tem uma oportunidade de continuar pensando que Cristo é só um fantasma na sua vida, é uma palavra que é falada só aos domingos, quarta, quinta, e que nada vai acontecer, ou você pode caminhar sobre as águas, ou você pode ir ao encontro dele. O que você escolhe nessa noite? Você pode continuar vendo ele como um fantasma, você pode continuar vendo ele como um mito, como uma história, mas também você pode andar em lugares que só ele dá liberação, só ele te dá autoridade. Caminho da fé. Repete comigo, fala: caminho da fé. Você está andando quando de repente acabou o azeite, quando de repente acabou a água, quando de repente acabou as forças, quando de repente acabou o seu conhecimento, quando de repente acabou a sua paciência, quando de repente acabou os seus recursos, quando de repente ele está do seu lado, estendendo as mãos para te tirar dessas águas turbulentas. Irmãos, no Antigo Testamento, isso é muito, é chapação. No Antigo Testamento, Moisés pegou o cajado, tocou nas águas, a multidão passou em terra seca, firme. Mas no Novo Testamento, eu não vou abrir o mar não, vamos por cima mesmo. Você escolhe, quer de terra firme? Sua fé é só para andar em terra firme? Tudo bem, Moisés vai abrir para você passar. Mas se você quiser andar sobre as águas, você vai ter que acreditar que ele não é um fantasma, ele é o Senhor da sua vida. Eu não sei se tem alguém entendendo aqui hoje. Parece que eu estou falando por parábolas, mas este é o mistério hoje. É parábolas, porque cada um está pegando a sua fatia, sua porção, naquilo que precisa, e encaixando no seu coração, e dizendo: eu vou sair daqui hoje cheio de fé. Vou sair daqui cheio de fé. Ele me chama para andar sobre o mar. Escuta isso, ele te chama para andar sobre o mar. E todos nós que estivemos com o coração, Colossenses 3:23, olha o que vai dizer: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como a quem? Ao Senhor, e não a homens. Então, tudo que você vai fazer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Essa palavra aqui daria um culto de discipulado, porque antes deste versículo de Colossenses 3:23, ele está falando de obediência humana. Ele falou: obedeça, humana. Ele está falando de obediência humana a homens. Mas se caso está te incomodando, ele vai dizer assim: obedeça a homens, mas com o coração em Deus. Não faz na presença das pessoas, faz tudo na presença de Deus. Por isso você precisa pegar o teu coração e colocar ele totalmente naquilo que você está fazendo, se entregar tudo totalmente, porque é o teu coração que vai revelar quem é você. Moisés, põe a mão no teu coração, tira, estava leproso, entende? Purifica o teu coração, depois você faz o serviço, entende?
eu preciso que você faça tal coisa. Tem gente que vai reclamando, sim ou não? Olha uma parábola boa aqui. O pai chega e fala para o filho: filho, vai para o campo. Aí o primeiro fala: não, não vou. O pai foi no segundo filho: filho, vai para o campo. Tá bom, pai, eu vou. Mas ele não foi. O que disse que ia, não foi. E aquele brabão se arrependeu e falou: puxa, falei não para o meu pai, eu vou para o campo. E voltou. A Bíblia diz: qual deles está certo? O que falou não, mas se arrependeu e foi para o campo? Ou o bonzinho, que diz: tá bom papai, eu vou, e não foi? Entende? Por isso que o teu coração tem que ser total naquilo que vai fazer. Porque é aí que Deus vai prosperar e te abençoar. Porque Deus vai ver você inclinado a fazer algo diferente de tudo aquilo que fizeram. E quando você inclinar o seu coração, você vai se tornar exemplo para os outros discípulos. Entende? Eu fui sobre as águas, ó. E eu vou falar, até Pedro afundar era propósito de Deus. Salva-me, salva-me, Senhor. Levantou, homem de pequena fé, levantou ele das águas. Pedro, homem de pequena fé, vamos comigo para o barco, Pedro, vamos comigo. E vai caminhando, fica imaginando os discípulos: como? Pedro, você foi até lá e depois afundou? Eu não sei, cara, eu duvidei. Por isso que eu falo, quando você vai, né, vai de cabeça, meu irmão. Quando você vê que é Deus no negócio, quando você é Deus, dá licença, é Deus que está falando, é Deus que está mandando, dá licença, não fica com embaraço do meu lado não, vai, se lança, vai fazer, tira a dúvida. A dúvida é a pior coisa na vida de um homem. Se você tem dúvida, busca a confirmação e a resposta. Tendo a resposta e a confirmação, não fica parado, vai e faça, porque Deus vai honrar. É assim que funciona. Porque tem gente que tem a resposta, ele tira a dúvida, o Senhor confirma, ele pede, confirma, e ele não vai. Você está tomando meu tempo. Fica aí toda hora querendo que eu fale o que é para você ir, você não vai? Você já não perguntou? Então vai. É igual uma criança: pai, posso chupar um sorvete? Pode. Pai, posso chupar um sorvete? Pode, criatura, já não falei? Vai lá pegar o sorvete. Não, pai, tá, mas é o de cobertura de chocolate. Se eu falasse para você o sorvete específico, eu já ia falar: não pega o com cobertura de chocolate, não é? Eu falei: pega o que você quiser, vai lá e pega, minha filha. Você está entendendo? Está entendendo ou não? Então tem gente que não está saboreando o que Deus está oferecendo a ele, por falta de fé, dúvida no coração. Está na hora de confiar que o Senhor é Deus na sua vida. E tem algumas coisas que você precisa fazer, e vai começar a partir de hoje, em nome de Jesus. As direções a ser tomada, vai sair daqui hoje, já com direção, chega de procrastinar aquilo que o Senhor já revelou para você. É hora de ir fazer. Meu Deus! E subir para contar o testemunho. Quem vai subir para contar testemunho aqui? Meus irmãos, me alegrou agora, eu não estou sozinho, deixa eu ir para o final aqui. Ele me chama, e Ele faz eu andar na palavra dEle. Eu disse isso, Ele me faz andar segundo a sua palavra. Jeremias 32, 27, põe aqui para mim, por favor. Jeremias 32, 27. Vamos todo mundo ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso
Vamos dar mais um energético para essa galera. Gênesis 18, 14. Eu amo vocês. Gênesis 18, 14. Um, dois, três. Não há impossíveis para Deus. Não há limites para esse Deus. Há alguma impossível? Há algo impossível para Deus? Não. Não. Isso tudo está escrito. Isso tudo está revelado. E isso tudo está comprovado. Tem milagres aqui que eu não sei explicar. Cientificamente não sabemos explicar. Biomedicina não vai saber explicar. Nem os astrólogos, ninguém vai saber explicar. Nem os cientistas vai saber explicar. Porque Ele é Deus, que Ele faz o sobrenatural. Existe o natural, existe o normal, mas existe o sobrenatural. E isso sai do nosso controle natural, isso sai do nosso controle normal. Porque Ele é Deus e Ele faz coisas impossíveis. E não tem nada, não tem nada. Eu vou repetir isso de novo. Nada, não tem nada. Mas isso é difícil, é mentira. Não, mas aquilo não vai dar. Dá sim, Ele é poderoso. Não existe nada que não possa o Senhor fazer. Não há nada que não possa o Senhor revelar e executar, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Nada, não existe nada. E chega, não existe nada. Nós precisamos acreditar nisso piamente. Grandes evangelistas. Se você pegar a história da igreja e estudar sobre a história da igreja, você vai ver grandes evangelistas nos lugares mais remotos dessa terra. Cultos de 10.000 pessoas, cultos de 1 milhão de pessoas, aonde a glória de Deus desceu de uma maneira tal que pessoas que tinham membros amputados, cresceu os seus membros de novo. Pessoas que tinham seus membros curtos, voltaram e tomaram a sua posição normal. Pessoas tortas fisicamente, e o Senhor alinhava com uma onda de glória que descia naquele lugar. Se você for estudar a história da igreja, e passa dia e entra dia, eu vejo grandes pastores morrendo, grandes homens de Deus indo embora, homens de oração, homens de intercessão. Pastor, por que não acontece mais essas coisas? Porque estamos orando pouco, estamos acreditando menos ainda, e nós estamos vivendo o menos, cada dia o menos. Por quê? Porque hoje a ciência está tentando tomar forma do milagre. Mas coisa boa é você ver o sobrenatural de Deus. Ah, irmão, coisa boa é você sentir o sobrenatural, é você ver, é você tocar nas águas tormentas e dizer: não, Ele fez eu andar em lugares que eu não poderia. Eu não tinha forças, eu não tinha estrutura para andar ali, mas Ele me levantou, fez eu passar pelas ondas, e eu estou aqui para contar o meu testemunho para a glória de Deus. Assim é você. Assim é você. Nós precisamos voltar para este lugar, o lugar do milagre. Vem cá, a plenitude é o estado do que se acha completo. A plenitude de Deus, repete comigo, fala: a plenitude de Deus. Esse é o estado que se acha completo, inteiro, cheio, superabundância da grandeza de Deus. Este é o estado do Senhor, cheio,
abundante. Por que, pastor, não estamos vivendo? Porque não estamos crendo o suficiente. Só isso. Pastor, tem alguma coisa de errado com isso? Aquilo que a medicina pode fazer, hoje a gente tem. Irmãos, você tem noção que a cesárea faz pouco tempo? Me lembra aí, quantos anos tem de cesárea aí? 120 anos? Me ajuda aí, me salva. Quem é da área da saúde aqui poderia... A Ciara, sabe Ciara não? A cesárea faz pouco tempo, irmão. As mulheres tinham filho, era um sofrimento para ter filho. Você vê de 100 anos para cá, assim, de 100 anos para cá, o que foi a medicina, a nossa medicina, uma evolução. Pedra no rim, está morrendo, parece que você está tendo um parto. Eu já senti isso, é terrível. Você quer se jogar no chão, você não tem posição. A Juliana me levando para o hospital, eu queria pular pelo vidro do carro. Eu saía assim, gritava. Ela falava, meu Deus, que escândalo. Meu Deus, eu ficava maluco, uma dor terrível. Você chega lá, ele já põe o Buscopan na veia, rapidinho. Nossa, que alívio, cara. A medicina está aí, beleza, não tem nada de errado. Mas você vai para o continente africano, você vai para o continente asiático, não tem o conforto da medicina que nós temos. Você vai para os lugares remotos, vai aqui para dentro do Brasil, vai lá onde os quilombolas, vai mais lá para frente um pouquinho, onde você achar um hospital é 80 quilômetros, 60 quilômetros. É ali. Você fala, Deus, meu irmão está sofrendo. Você dobra o joelho, você vê um milagre instantaneamente. Porque não tem recursos. Só o Senhor é Deus. Eu lembro do meu líder de obreiro, a família dele era do... Mas pensa, entrou no meio do mato e vai. Chão rachado, mais de 2 anos sem chover. E ele foi visitar a mãe, seco, abria, você põe um palmo assim, ó, na terra rachada. Veinho, se eu houvesse, homem de oração. Ele falava, vamos Ju, ele me chamava assim, vamos Ju, vamos bater joelho no chão, Ju. Parece que eu ouço a voz dele. Ele falava, vamos seu Vécio. Ele ia andando de joelho para lá, ia andando de joelho para cá. Eu falei, meu Deus, esse homem não para de orar, Jesus, eu estou cansado já. E eu não arredava. Eu falei, se ele aguenta, eu aguento. E ele ia para lá de joelho e voltava de joelho e orando. Chegava uma hora que a gente tinha medo até de abrir o olho dentro da igreja. Parecia que o Senhor estava com um raio de glória lá dentro. E eu ficava com medo, eu não quero abrir o olho, eu estou com medo de tanto poder e glória. Parecia que as cadeiras faziam assim, ó, flutuava. O nosso corpo caído no chão parecia que levitava assim, ó, saía do chão. Eu sentia a camiseta como eu estou sentindo aqui, ó. E dava um medo na gente, um temor, mas a gente se fechava, rasgava a madrugada orando, pedindo a glória, a presença de Deus. Está com dor de cabeça? Pega o dipirona lá na secretaria. Está fácil, irmão. Sabe por que às vezes a gente pega esses caminhos aonde você não tem como resolver? É porque Deus quer se apresentar para você. Não tem nada de errado com o que você está passando. Basta você buscar a pessoa certa que Ele vai te ajudar. Basta você entender o propósito pelo qual você está passando por essa crise, essa dificuldade, este levante. Entender isso, este momento.
Sabe aquele momento, vamos ficar de pé, queridos, que você fala, chega, não dá mais, eu não tenho mais condições, saiu da minha alçada isso. Aí Ele entra, e Ele começa a operar. Nós te adoramos, Senhor, por essa noite, e nós te louvamos. Bendito seja o teu nome nas alturas.